Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Vamos continuar o assunto que nós estamos ministrando este mês, que é sobre cura das doenças da alma, sobre cura interior. Estamos falando sobre este assunto, sobre a saúde da alma, a saúde da nossa parte interior. A gente já se preocupa muito com a cura do corpo. Então, a gente precisa se preocupar um pouco mais com a cura do nosso interior. Né? Estamos falando, já falamos desde a semana passada, quarta-feira passada, começamos a falar. Hoje vamos ministrar mais uma palavra. Vamos aprender mais algo sobre esse tema, sobre esse assunto. Com certeza vamos sair, nós que estamos aqui, mais abençoados e fortalecidos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Vamos fazer essa leitura. Todos abram para nós acompanharmos essa leitura que é tão linda, é tão importante para a nossa vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, irmãos, a partir do versículo 8, nós vamos ler até o versículo 18. Preste bem atenção nesse texto. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, amados?
Irmãos, o apóstolo Paulo foi quem escreveu esse texto, essa palavra tão importante que a gente se deleita tanto nela. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esse texto é muito lindo, né? Muito importante, ele nos eleva a alma. O apóstolo Paulo foi o homem de mais alta estima que eu conheço. Nas Escrituras Sagradas, foi um homem de um otimismo incrível, o apóstolo Paulo. Um homem que enfrentou muitas tribulações, perseguições, muitos sofrimentos, foi preso, né? Passou por coisas terríveis, apanhou em praça pública. O apóstolo Paulo passou por muitas fases muito difíceis na sua vida, mas em nenhum momento a gente vê o apóstolo Paulo se lamentando, choramingando, reclamando da vida, murmurando. Ao contrário, todas as suas cartas são cartas para elevar a autoestima das pessoas, para elevar a positividade das pessoas, o ânimo das pessoas, a alegria das pessoas, dos crentes. E como nós hoje, crentes, cristãos, como hoje nós nos deleitamos, aprendemos, desfrutamos dos ensinos de Deus através do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo foi um homem tremendamente otimista, um homem que tinha uma saúde interior impressionante. Ele é um modelo de um crente que é saudável espiritualmente, que tem uma alma saudável. Pense, nós podemos aprender muitas coisas com o apóstolo Paulo. Alguns historiadores, a Bíblia não diz, mas alguns historiadores dizem que ele era calvo, ele era baixo, tinha as pernas tortas, tinha um problema na vista, tinha as sobrancelhas grossas, mas em nenhum momento, nos textos bíblicos, nas suas cartas, a gente vê o apóstolo Paulo com um sentimento de baixa estima, ou de preconceito, ou de vamos dizer, um sentimento de inferioridade, de complexo, em momento algum, né? Não sabe se isso é verdade, mas a história diz que a sua aparência não era uma aparência muito bonita, né? Mas, enfim, Paulo, ele dá um show em suas cartas de como deve viver uma pessoa interiormente. O tempo todo, ele nos coloca para cima, nos coloca para frente. Ele está sempre nos estimulando. A gente lendo as cartas do apóstolo Paulo, a gente fica fortalecido, animado, eufórico. Nada de complexo, de nada, sabe? De murmuração, de tristeza, de jeito nenhum. Você vê que mesmo ele preso, ele louvava, ele cantava ao Senhor, ele estava escrevendo, animando as pessoas. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo de uma pessoa que tem saúde na alma. Agora, algumas coisas são atribuídas a isso. Tem uns segredinhos que eu gostaria nessa noite da gente aprender, da gente falar, para a gente aprender com o apóstolo Paulo. Então, a gente pode dizer assim, como manter uma alma saudável. Poderia ser esse o tema, como viver com saúde interiormente, como manter uma alma saudável. Então, fazendo essas coisas aqui que o apóstolo Paulo fazia. A gente descobre aqui o seu segredo.
Qual era o segredo? É fácil. É só você ler as cartas do apóstolo Paulo, você descobre qual era o segredo dele viver sempre assim. Não é possível. Esse homem enfrentou tantas coisas e nunca passou uma fase de depressão. Pelo menos a gente não toma conhecimento segundo as suas escrituras. De jeito nenhum. Aí eu quero falar sobre isso, sobre esses segredinhos do apóstolo Paulo e que a gente pode muito bem aprender. Eu mesmo estudando isso aqui, eu aprendi muita coisa boa. Eu aprendi. Primeiro segredo do apóstolo Paulo, ter uma saúde na alma, de ser esse homem otimista, de ser esse homem, sabe, de uma autoestima elevada. Ele tinha uma visão positiva das adversidades. Todas as adversidades, para ele tinha uma visão positiva daquilo ali. Ele via além. A adversidade não lhe abatia. Ele tirava da tribulação, da aflição, da perseguição, da situação difícil que ele estava enfrentando, ele sempre tirava ali uma lição para a sua vida. Isso é um exemplo para a gente. Isso é o que a gente também precisa fazer. Vamos ler esse texto de Filipenses, capítulo 1. Eu quero que todos abram sua Bíblia para a gente ler esses textos aqui, que é outra carta dele. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 em diante. Olha só o que ele dizia aqui. Preste atenção. Vamos ler, prestando atenção o que o apóstolo Paulo está falando aqui. A gente vai ler até o versículo 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Olha ele dizendo para os irmãos, as coisas que têm acontecido comigo, vocês não fiquem apavorados, impressionados, não. Tudo está cooperando para o progresso do evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, minha prisão, esse fato de eu estar preso, só está servindo para o evangelho ser mais ainda divulgado, propagado. Os irmãos, por causa da minha prisão, das minhas algemas, estão mais ousados para pregar o evangelho. Olha que coisa boa! Veja só que visão ele tinha da sua prisão. Aí ele disse isso. Os irmãos estão falando com mais ousadia e desassombro a palavra de Deus. O versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Até aqui. Você entendeu o que o apóstolo Paulo falou? O que ele está dizendo aqui da sua prisão? Ele estava preso, algemado. E aí ele escreve e diz, irmãos, não fiquem tristes porque eu estou preso, não. Ninguém precisa ficar triste. Essa prisão antes está servindo para o bem do evangelho. O evangelho está sendo propagado. Alguns aí
mesmo estando contra Jesus, por causa da minha prisão, estão contendendo, falando, de qualquer maneira eles estão falando de Jesus, que importa? O que me importa da forma que eles estão falando? O importante é que Jesus Cristo está sendo pregado, está sendo anunciado. Os irmãos, por causa da minha prisão, estão mais animados, mais avivados, estão mais ousados para pregar. E eu estou regozijado, eu me regozijo e sempre me regozijarei. O que é regozijo? Alegria. Olha a visão. Isso é um segredinho que a gente descobre dentro dos ensinos do apóstolo Paulo para viver bem. Isso a gente aprende para a nossa vida, irmãos. A gente tem que ser assim também, sabe? As tribulações, as adversidades na nossa vida, a gente precisa tirar lições delas. Todas elas têm uma lição para a nossa vida. Quem sabia disso? Tem, irmãos. Tudo tem uma lição para a nossa vida. Então, Paulo, ele não fixava seu olhar na adversidade, ele não ficava perturbado com o que estava acontecendo momentaneamente, aquilo que estava ocorrendo com ele. Ele não botava o olhar dele ali, não. Ele sempre olhava mais na frente, sabe? Ele enxergava o que vinha depois daquilo ali. E para que estava servindo aquilo ali? O que aquilo ali ia redundar depois? Isso é que era o interessante para ele. Paulo sempre era assim. Ele sempre enxergava as adversidades com muita positividade. Ele tirava lições de toda a adversidade. E isso é um segredo para a gente viver bem. Porque pessoas que quando acontece uma coisa e ela não consegue ali enxergar uma lição de Deus, um ensinamento, não consegue ver nenhuma bênção ali, ela é levada junto com a adversidade. Ela pode cair em depressão. Tem gente que quando a coisa começa a acontecer, ele já piora a situação. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar, minha vida acabou, não tem jeito mais não. E agora vai piorar, e faz aquela lamúria e termina morrendo mesmo. Mas não é assim. A gente que conhece a palavra de Deus, conhece Jesus, quem conhece Jesus e a palavra de Deus, pois é, nós somos cristãos, a nossa visão das coisas tem que ser diferente do mundo. Ficou desempregado, e agora? E agora? E agora você tem um Deus que cuida de você e não vai deixar você morrer de fome. Se essa porta se fechou, com certeza Ele tem uma outra aberta para você. Ele vai abrir uma outra. E se isso não deu certo, na minha vida é assim, irmãos, eu acredito assim. Na minha vida é assim, não deu certo, então era porque não ia ser bom para mim, não ia ser o melhor, é porque Deus tem algo melhor para a minha vida. Isso não deu certo, eu queria muito, mas não deu certo. Nem vou ficar triste, não. Tudo eu estou orando, eu estou colocando diante do Senhor. Então, se uma porta se fechou, é porque aquela coisa, aquilo ali que eu ia fazer, não ia ser bom. Eu creio assim, porque quem dirige a minha vida é o Senhor. Então, não deu certo, o meu Deus vai me mostrar algo melhor para a minha vida. E isso eu me acalmo. Amém, queridos? Você vai comprar uma coisa, vai comprar uma casa. Ai, eu quero tanto essa casa. Ai, que casa linda. Essa é a minha casa. Ai, foi Deus que botou. Aí vai negociar, vai fazer o trâmite da documentação. Dá errado. Dá errado. Não é para você, não dá certo para você, você não pode comprar a casa. Aí você vai fazer o quê? Você que é crente, ai, vai chorar, e vai lamentar, e era aquela casa, eu só queria aquela, e tinha que ser aquela. Que isso, meu irmão? Não é assim. Não deu certo essa casa, Deus tem uma casa melhor para mim. É porque Ele tem outra, em outro lugar. É exatamente assim. Nós que vivemos na presença de Deus, amamos ao Senhor, servimos ao Senhor, cremos na sua palavra, a nossa vida está nas mãos dEle, devemos sempre achar assim, pensar assim, quando as coisas acontecerem. Amém, amados?
até mesmo coisas maiores, coisas piores. Em coisas piores, a gente ainda tem que crer que Deus pode transformar maldição em bênção. Quem crê que Deus pode transformar? Ele transforma maldição em bênção. Deus pega a maldição e transforma em bênção, irmão, para a vida da gente. Agora imagine, aí a gente vai estar morrendo e se acabando e se desviando por causa de uma coisa que aconteceu. Isso é um segredo que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo. Veja outro texto, Romanos 8. Romanos, aí volta um pouquinho mais, a carta do apóstolo Paulo. Aí vai ver alguns textos dele. Romanos 8, vamos ver, versículo 18. Versículo 18, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha o que foi que o apóstolo Paulo falou, meu irmão. Para mim, eu tenho por certo, eu tenho certeza que os sofrimentos desse tempo presente, que eu enfrento agora, nem se comparam, não são para se comparar com as glórias que estão por vir para a minha vida. Então, ele não fixava o olhar dele agora, aqui e agora, no sofrimento de agora, não. Ele ficava imaginando, isso não é nada em comparação à glória que eu vou receber. Os momentos maravilhosos, a vida maravilhosa que o Senhor tem guardado para a minha vida. Então, vale a pena eu suportar esse momento, porque algo tremendo e glorioso me espera lá na frente. Quando a pessoa pensa assim, você tira de letra. Amém, amados? Você tira de letra os momentos difíceis da vida. Por que que muita gente entra em depressão, se angustia, se perturba? Porque não tem essa visão. Por causa de adversidades, de tribulações, de aflições, de perseguições, de fome, de tantas coisas difíceis que a gente passa na vida. E não tem esse entendimento, essa visão. Por isso, cai, sofre muito, até morre. Pode até morrer de uma depressão, de uma angústia tão grande. Então, tem que pensar nisso aqui, como o apóstolo Paulo fala. Veja o versículo 28, mais à frente desse mesmo capítulo 8. De Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão, isso foi Paulo, o apóstolo Paulo, que falou. Essa era a visão que ele tinha das adversidades. Sabemos que todas as coisas, vamos ler todos juntos esse mesmo versículo, todo mundo, bora lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Olha a certeza que ele tinha. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Você pode dizer isso? Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Para o meu bem. Por que o meu? Porque eu amo a Deus, daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, todas as coisas que acontecerem, elas vão cooperar para o meu bem. Custe o que custar. Queiram que não queiram. Que meus inimigos queiram, que eles não queiram, que as pessoas queiram, que não queiram, que você creia, que não creia. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Diga para o seu irmão, tudo coopera para o seu bem. Ei, se alegre. Ainda que você quebrou a perna, isso vai cooperar para o seu bem. Quem crê nisso, irmão? Ainda que você fique hospitalizado, fique enfermo e caia no hospital, fique hospitalizado. Você pode ter certeza, se você crê nessa palavra, mesmo aquele tempo que você ficou no hospital, vai cooperar para o teu bem. As cartas do apóstolo Paulo, cartas a Filemon, a Filipenses, Colossenses, Efésios, foram escritas, sabe aonde? Na prisão.
O apóstolo Paulo, preso na cadeia, ele escreveu essas cartas. Cartas que estão aqui na Bíblia Sagrada, cartas de sabedoria, de ensinamento, de instrução, de exortação, de edificação. Que riqueza espiritual tem as cartas do apóstolo Paulo. Imagine a Bíblia sem essas cartas do apóstolo Paulo, onde tem todo tipo de ensinamento para a vida cristã, para a vida da gente, do dia a dia, está nas cartas do apóstolo Paulo, ensinando passo a passo, como você viver, como você se comportar, como você ser um crente, como você agradar a Deus, como você ser um crente fiel a Deus. Está nas cartas. Foram escritas aonde? Na prisão, ele preso, por isso que ele disse. Então, como é que uma pessoa presa, como é que um crente preso, isso vai cooperar para o bem? Como é que uma coisa dessa vai cooperar para o bem de alguém? Pois é, mas cooperou para o bem dele, para o bem da igreja nos seus dias e para nós até hoje. Para nós até hoje. Você pode cair dentro de um hospital e por causa da sua vida você evangelizar um enfermeiro, evangelizar alguém que está lá do seu lado, pessoas que vêm. Você pode ser bênção. Deus pode usar todas as coisas para cooperarem para o nosso bem. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Tenha essa visão, irmãos. Tenha sempre esse entendimento, essa visão das adversidades, que a sua vida vai mudar. Amém, amados? Mas vai mesmo. Eu aprendi isso já na minha vida. Não me abalo com certeza. Ai, não deu certo. Ai, e agora? Como é que eu vou fazer? Calma. Calma. Deus sabe que você tinha que fazer esse negócio agora. Se não deu para você fazer, Ele também sabe por quê. Então, calma. Fique quieto que alguma novidade de Deus vem por aí. Fique quieta. Fique quieta. Amém, amados? Tem que ser assim. Não, mas tem que ser agora, estava marcado para agora. E por que agora? Não deu. Você fez a sua parte, não deu certo. Então Deus sabe de tudo. Deus sabe por que não deu certo. Eu fico logo de orelha em pé. Fico logo atenta. Alguma coisa vem por aí. Eu estou na dispensação de Deus. Ainda que eu tenha um avião marcado, uma passagem. Chegou lá, o avião, eu vou embora. O ônibus foi embora. Deus sabe por quê. Hein, irmão? Não é não? Aí você vai chorar. Aí o avião cai, e os outros morrem e você ficou vivo, porque perdeu. Irmãos, Deus sabe o que faz. Diga, Deus sabe o que faz. Fique quieto, viu? O marido ficou desempregado, o filho ficou desempregado, o filho ficou doente. Não, irmão, tudo. Isso é a palavra. Quem crê na palavra é assim. Aconteceu alguma coisa, Senhor, eu creio que isso também vai cooperar para o meu bem. É difícil, mas eu creio. Vai cooperar para o meu bem. Vai sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E então eu creio. Amém, amados? Então Paulo sabia enxergar o propósito de Deus por trás de cada situação. Ele enxergava um propósito de Deus por trás de cada situação. Fique quieto. Tenha calma. Eis porque Paulo era esse homem sempre feliz. Sempre de bom humor. Sempre cabeça erguida. Não é porque ele sempre estava em vitória, não. Ele passou coisas que nenhum de nós aqui passamos. Mas ele nunca viveu. Irmã, ele poderia ter, irmã, ore por mim, não sei o que, eu estou triste. Você não encontra em momento nenhum isso. Ele sempre de autoestima. Ganhou vidas na prisão. Quando ele estava preso, ganhou como Onésimo. Ele disse, Onésimo foi gerado em minhas algemas. Ele foi gerado com minhas algemas. Onésimo, um grande homem. Soldados da guarda pretoriana se converteram. Ele preso, soldados se converteram. Soldados que o vigiavam.
que era lá do Império Romano, que estava ali vigiando, eles se converteram. Você vê, quando ele escreve, no final da carta de Filipenses, ele escreve aos santos da casa de César. César era o imperador, era um homem incrédulo, ímpio, tinha sido o que mandava prender ele. Mas muitos da casa de César se converteram por causa na prisão de Paulo. Se converteram com ele. E Paulo ficou alimentando eles. Se tornaram cristãos dentro da casa de César. Os santos da casa de César. Mole? Então, ver os propósitos de Deus na tribulação é um segredo para viver bem e ter saúde na alma. Foi assim com outros homens também. Jó. O que dizia Jó? Foi que disse Jó da sua tribulação, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Eu sei que ele está vendo tudo e ele vai reverter essa situação. Sempre adorando a Deus, glorificando a Deus. José foi outro homem também, né? Alguns homens que tinham essa mesma visão do apóstolo Paulo. Viu, irmãos? Então, enxergar os propósitos de Deus por trás das adversidades. Isso é um segredo para a gente viver bem interiormente. Por isso que a gente nunca pode estar, por causa que está enfrentando uma coisa, ai, irmão, não sei o que vai ser, está de mal a pior, essas expressões assim, sabe, estou acabada. Não, pode estar enfrentando o que for, estou bem, porque o meu Deus está comigo, porque eu creio na palavra do Senhor, eu estou descansando, esperando no meu Deus, está tudo muito bem, graças a Deus, espera no Senhor, amém, amadas? Isso é um segredo. Segundo, sabe outra coisa? Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Diga, eu preciso aprender contente em toda e qualquer situação. Filipenses, abre de novo, Filipenses 4, para a gente ver esses textos que o apóstolo Paulo falou. Filipenses 4, 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha aqui, isso aqui é um segredo para a gente viver bem. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação, seja ela qual for. Ele disse, eu aprendi, isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Tem gente que só sabe estar contente se tiver com dinheiro no bolso, muito dinheiro. Na hora que ele não está com dinheiro, tem gente que a gente conhece logo quando ele está liso, porque ele fica de cara amarrada, emburrada, fica com raiva, fica mal-humorado. Eita, tem gente que quando está liso, o menino é mal-humorado, irritado. A gente já sabe, porque não tem dinheiro, porque não recebeu dinheiro, porque o dinheiro acabou. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde sem saúde, com amigo sem amigo, com comida sem comida, sabe, com elogios, com críticas. Eu aprendi a viver contente em todo. Isso é um segredo, diga, é um segredo. Isso é um segredo, irmão, para a gente viver bem. A gente precisa aprender isso aqui. Precisa aprender. Ele disse, eu me adapto a qualquer situação. Se eu estiver hospedado numa casa boa, amém. Se não, amém também. Ele vivia se hospedando e ele não reclamava de nada. Então, Paulo, ele aprendeu isso.
Então, nos ensina a aprender a viver sempre contente. Dê graças a Deus. Tem gente que, porque não tem uma roupa nova, fica com raiva, fica triste. Eu não tenho uma roupa nova, vai ter festa na igreja e eu não tenho roupa nova para ir, já fica triste. Tem que aprender, irmãos, a estar bem, feliz, mesmo sem a roupa nova. Veste a que tem, o sapato que tem. Eu não tenho hoje uma galinha de capoeira para eu comer com feijão verde no domingo. Fica triste porque não tem. O que é isso, irmãos? Se alegra com cuscuz e com ovinho frito, que é bom também. É só momentâneo, não tem agora, mas vai ter depois. Amém, queridos? Não tem agora, mas vai ter depois. Não é? Que bobagem. Tem gente que é assim, só sabe estar feliz com aquilo que está lhe fazendo feliz. Aquilo ali, aquela coisa. Saiu, pronto. Não, a gente tem que aprender a viver feliz em toda e qualquer situação. Se você está bem hoje, tem carro para andar, tem uma casa boa, né, tem televisão de 49, 45 polegadas, 52 polegadas para assistir, tudo bem, né? Está feliz. Se não tiver, também dê graças a Deus. Também dê graças a Deus. Se não tiver o carro para vir para a igreja, vem de ônibus, vem de bicicleta, vem de mototáxi, vem a pé. Qual o problema? Amém, irmãos? Não é porque eu tenho um carro hoje, que se o meu carro quebrar, ou se o ladrão roubar, eu vou chorar e vou mandar dizer para os irmãos, eu não posso ir para a igreja porque eu estou sem carro. Irmãos, chama um irmão aí para vir me buscar, porque eu estou sem carro. Não, irmão, bota o pé na estrada e vem embora. Tem ônibus, tem mototáxi, né? Pega-se. Eu não tenho esse negócio comigo, sabe? Não teve, eu pego qualquer coisa e vem embora. Se tiver uma carona, melhor, né? Uma caroninha é bom. Mas senão a gente vem a pé. Já vim muitas vezes a pé, lá da minha casa para aqui, quando não tinha carro. E se não tiver, vim de novo. Tem nenhum problema. Mas tem gente que é assim, quando se acostuma com uma coisa e perde, meu Deus do céu, pronto, o mundo desabou. E ele não sabe mais fazer nada sem aquilo. Não sabe mais nem ir ali, porque não tem mais carro. Aí não sabe mais nem dizer, não vou, porque eu estou sem carro. É isso, irmãos. Vai sofrer. Gente assim sofre muito mais. Sofre muito mais. A gente só não pode viver sem Jesus. Mas vive-se sem carro, vive sem televisão, vive sem celular, vive sem computador. Eu digo, até um dia desse a gente vivia sem. Eu estou comentando em casa, eu digo, até um dia desse eu vivi sem celular, sem carro e sem computador. Hoje hoje às vezes a gente diz assim, meu Deus, eu não posso viver mais nem sem celular, nem sem carro, nem sem computador. Mas a gente não vivia tão bem sem essas coisas? Aí hoje a gente não pode. Não vivo mais sem celular, não vivo mais sem carro, não vivo mais sem o computador, que a gente depende de pesquisas. Eu digo, que é isso? Eu tenho que estar desapegado desse tipo de coisa. Né? Viveu bem sem essas coisas, por que agora a gente vai dizer que não vive mais sem isso? Eu só não vivo sem Jesus. Você só não pode viver sem Jesus. Você vive sem mulher, você vive sem marido, você vive sem filho, você vive sem casa, sem emprego. Você vive, meu irmão, vive bem com Jesus. Sem Ele, aí paciência. Aí não. Aí não. Amém, irmãos? Então, Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a gente precisa fazer assim também. Né? Dar graças a Deus pelo que a gente tem. Se tiver, a gente come. Se não tiver, está bem também. Graças a Deus também. Sinceramente, irmãos, sinceramente, com toda sinceridade,
Eu não sou uma pessoa de ficar choramingando porque não tenho isso, eu não tenho aquilo, ou porque perdi isso, ou perdi aquilo, de besteira, de coisas, de bens, de troço, nada disso, nada disso. Me adapto muito bem. Não tem nenhum problema se eu ficar num deserto perdida. Não tem nenhum problema. Como capim e tiver alguma água, hoje, qualquer coisa, não tem esse problema não, sabe? Tem gente que só dorme com lençol assim e assado, essas coisas, essas besteiras, sabe? Acaba com essas coisas, acaba com essas besteiras, que isso vai lhe fazer sofrer mais ainda. Procure se adaptar a todo tipo de situação. Quem é fácil de se adaptar a todo tipo de situação, não sofre. Se é para dormir no chão, vamos dormir no chão. Se não tem carne para comer, vamos comer sem carne. Qual o problema? Se não tem refrigerante, guaraná, Coca-Cola, faz um suco de uva e toma. Ou então uma limonada, água. Qual o problema? Feliz. Nem por isso vai ficar capiongo, entristecido. Não, meu irmão, não. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Por isso o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me... Vamos dizer bem bonito esse versículo de novo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha quando foi, olha em que momento foi que ele falou isso. O momento que ele falou isso foi quando se estava tratando de viver contente em toda e qualquer situação. O povo só usa esse versículo para querer conseguir coisas grandes. Posso todas as coisas, então eu vou comprar o mundo inteiro, porque eu posso, eu vou comprar um avião, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, porque eu posso todas as coisas. Está errado. Paulo disse assim: eu posso passar fome, eu posso enfrentar nudez, eu posso passar por tribulação, eu posso ficar na prisão. Por que não posso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar momentos difíceis, momentos dolorosos. Eu posso dizer: eu não aguento, vou morrer. Morre nada. Você pode, em Cristo que vai te fortalecer. Não vai morrer não vai desabar o mundo não. Você vai conseguir sim, porque você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Não é, irmãos? É outro segredo que eu também já aprendi. Aprenda você. Quem já aprendeu isso? Eu acredito. Isso é muito importante. Esse negócio da gente: meu marido morreu. Tomara que não morra nunca, graças a Deus, em nome de Jesus. O marido de ninguém, né? Mas se o marido: eu agora vou morrer porque eu não vivo sem ele. Vive, mas vive. Vai viver bem. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu já vi tanta viúva dizendo: eu não vivo sem ele. Aí não dá 6 meses que já está casando de novo. Já está com outro. Já está com outra. Tanto ele quanto ela. Que conversa. Agora você não vive sem Jesus. Porque sem Jesus o diabo pega você, faz bolinha de sabão. Pinta, borda, deita e rola. Viu? Faz uma peteca de você e fica jogando de cão para cão. Você na mão e ele jogando para os cão do inferno tudinho. E depois bota no chão e pisa em cima. Aí você não pode viver sem Jesus, não. Diga para o seu irmão: sem Jesus não, irmão. Sem Jesus não. Mas com Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eis a razão da importância de ter Cristo no coração, irmãos. Porque a gente pode enfrentar muitas tribulações na vida, até de perda, porque quando se fala de perda de ente querido, é difícil demais. Perder-se um marido, uma esposa, um filho, uma filha, uma mãe, um pai. Para mim isso é o pior. Mas ainda assim, quando a gente tem Cristo, Ele nos consola, Ele nos conforta.
Ele nos dá uma vida, Ele nos dá perspectiva de vida, Ele renova a nossa vida, nos dá força. É nele que a gente pode todas as coisas. A gente pode. Isso é um segredo do apóstolo Paulo. Viu? Viver contente em toda e qualquer situação. Isso é muito importante. Sabe outro segredo? Paulo sabia vencer o mal com o bem. Romanos 12, 20 e 21. Abra aí. Paulo ensinou isso a gente também. Olha. Romanos 12, 20 e 21. Abra aí. Vamos ler todos juntos, bem bonito. Toda a igreja. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só vocês, o 21. Isso aqui é um segredo, irmãos. Isso aqui é um segredo. É um segredo para a gente viver bem. É a gente vencer o mal com o bem. Nunca queira revidar mal com mal. Pagar com a mesma moeda. Nunca queira se vingar. Conservar e alimentar desejo de vingança. Nunca permita que no seu coração guarde ressentimento, amarguras, rancores por causa de alguém que fez alguma coisa contra você e você ficar maquinando mal contra ele, lhe desejando mal, esperando uma oportunidade para você lançar em rosto, para você querer triunfar. Nunca queira isso. Vá por esse caminho. Alguém te fez o mal, paga ele com o bem. Isso é tão poderoso que Paulo disse, é como alguém que bota brasa viva na cabeça do outro. Ó, ele disse isso. Fazendo assim, você amontoará brasa viva sobre a sua cabeça. Quando alguém faz um mal para a gente, um mal, e aí chega uma oportunidade de você revidar, e em vez de você revidar, você faz o bem. Você deixa aquela pessoa com o juízo fervendo. O juízo daquela pessoa fica ardendo, mais ardendo é a consciência dela. A consciência dela arde demais, mas eu não acredito, que vergonha. E eu fiz tão mal a ele, fiz tão mal a ela, e ela faz um bem para mim. Eita, que vergonha. Isso é como brasa na cabeça, é brincadeira. Deixa o juízo assim quente, a consciência fervendo, ardendo. A pessoa fica desesperada. Ela fica desarmada, completamente desarmada. Porque ela espera o mal, porque ela já tinha feito o mal, mas em vez de vir mal de lá, vem o bem. Isso desarma qualquer pessoa. Quebra, bota para baixo qualquer espírito maligno. Destrói qualquer demônio fazendo isso. Isso nos faz um bem incrível. Se faz bem a pessoa, muito mais faz a gente. Quando a gente paga um mal com o bem, isso faz um bem impressionante à nossa alma, ao nosso espírito. O apóstolo Paulo disse isso. Então, fazer o bem a quem lhe faz o mal é como pegar brasas acesas, né, e colocar na consciência do inimigo. Queima até morrer o inimigo e nascer um amigo, um irmão, um amigo. E termina amigo mesmo, né, quando isso acontece. Isso é importante. Amém, amados? Nunca queira ir por esse caminho. Faça sempre o bem. Você soube que aquela pessoa falou mal de você, lhe caluniou, mas ela está precisando, vai, ajude, estenda a mão, faça o bem. Isso aí é mágico, é um milagre que acontece tão tremendo, tanto na vida naquela pessoa, como na sua também. Nunca podemos
conservar ódio no coração, alimentar mágoa, rancores, espírito de vingança. Isso não leva ninguém à frente. Isso não resolve nada. Isso não traz nenhum benefício para a vida de ninguém. Nunca trouxe, nunca trará. O caminho de vitória é esse. É você sempre fazer o bem, mesmo quem fizer o mal contra você. Ele disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É o inimigo. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, dê de comer, dê de vestir, estenda a mão, empreste. Sabe? Faça o que você puder fazer, porque isso é só bênção e vitória na sua vida. Isso é um segredo para a gente. Paulo era assim, e ele nos ensinou a ser assim também. Isso é um segredo de estar bem espiritualmente. Outro segredo, quarto segredo do apóstolo Paulo. Ele tinha um espírito de gratidão. Diga, espírito de gratidão. Gratidão. Isso é uma coisa que a gente também precisa aprender. A ser grato. Abra aí, 1 Tessalonicenses, mais lá na frente. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos recitar todos juntos esse verso, bora lá. Em tudo dai graça. Paulo disse, em tudo, diga em tudo. É em tudo, irmãos, não é só dar graças pelas vitórias. A gente costuma só dar graça por bênçãos, por vitórias. Recebi essa bênção, essa vitória, mas nunca vi alguém dando graças porque teve doente. Teve dar graças porque perdeu o emprego. Mas mesmo que a gente não chegue aqui para oferecer um culto e ações de graças, tudo bem que não faça isso, mas que pelo menos você diga, Senhor, é duro, é difícil, mas assim mesmo eu vou te dar graças. Eu te dou graças, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem. Amém, irmãos? Então a gente pode dar graças. Dê graça por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Não deu certo. Graças a Deus. Como graças a Deus? Graças a Deus também. Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe por que as coisas acontecem. Dê graça por tudo. Efésios 5. Efésios, abra também. Efésios, no capítulo 5, 19 e 20. Também o apóstolo Paulo diz aqui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. O apóstolo Paulo também nos ensina esse segredinho de ter saúde na alma, dar graças a Deus por tudo, um espírito de gratidão. Em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus, ele diz. É a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, amados? Paulo nos ensina a viver com o que temos, com o que a gente tem. Então é fácil, às vezes, a gente dar graças quando tem tudo. Difícil é quando não estamos assim passando por um vale estreito, por uma fase difícil, e a gente assim também dá graças. Mas é nesse momento que a gente precisa extrair do profundo da nossa alma esse sacrifício de louvor e de adoração ao Senhor e dar graças a Ele pelas coisas difíceis da vida também. Tudo dá graça porque é a vontade de Deus, né? Paulo e Silas, ele estava na prisão, você sabe, e eles começaram a louvar a Deus, a agradecer a Deus, a engrandecer ao Senhor, cantar. Só quem canta é quem está feliz, quem está alegre, quem está com o coração cheio de gratidão. Então, eles cantavam, e você sabe que enquanto eles cantavam, as cadeias se romperam, da prisão.
e eles foram soltos. Então, louvor, tem que haver louvor em todo momento da nossa vida. Tem muito crente murmurador. Aliás, murmuração é outro câncer da alma. É outra doença da alma, murmuração. Vou dar de novo, já dei um estudo sobre murmuração, vou, dentro da oportunidade, dar outro estudo muito grande sobre murmuração. Então, tem muito crente que é muito murmurador. Murmurador, reclama de tudo, sabe? Só percebe o que não tem, mas o que tem ele não percebe, mas o que não tem, ele fica olhando, só vive olhando para a vida do outro, invejando a vida de todo mundo e querendo ser igual a fulano, que é igual a ciclano, só olha para a casa do outro, só o outro que tem, só o outro que é, e vive murmurando, e porque eu não tenho, porque eu não sou, porque Deus não me dá, eu não sei o que é que tem, só murmurando. Deus não gosta de murmuração. Deus odeia a murmuração. Deus não gosta de crente murmurador. A gente não gosta, quanto mais Deus. Quem é que gosta de estar perto de uma pessoa o tempo todo reclamando? Reclama de tudo. Quem conhece alguém aqui assim? Quem conhece? Conhece? Ninguém conhece ninguém assim? Pois eu conheço. Eu conheço algumas pessoas assim, que vivem reclamando de tudo, reclamando de tudo. Tudo para ele não está nada bom. Tem que achar um defeito nas coisas. Isso é muito ruim, irmãos. Deus não pode abençoar pessoas assim, não. Deus não abençoa gente que não sabe perceber, que não percebe as bênçãos de Deus na vida dele. A gente tem que estar sempre percebendo, vendo o que Deus tem nos dado. Se eu não tenho isso, eu não tenho isso. Uma coisa, mas Deus tem me dado milhares de outras. E que eu posso muito bem dar muitas graças a Deus por tantas outras coisas que Deus tem nos dado. Sermos gratos ao Senhor. Espírito de gratidão. Agradeça a Deus. Aliás, a Bíblia ensina a gente a dar graça por tudo. Graças por tudo. Pelas coisas ruins também. Vamos ser pessoas gratas. Amém, amadas? Tem gente que não sabe nem ser grato com o outro. Não sabe agradecer a ninguém. Não sabe, recebe as coisas, mas nem sequer agradece. As pessoas lhe ajudam, mas elas nem reconhecem. Sabe gente que não reconhece nada do que lhe fazem? É ingrato. Conhece gente ingrata? Filho ingrato que não reconhece o que os pais fazem. Empregados ingratos que não reconhecem o que um patrão também faz com ele. Patrões ingratos que não reconhecem o que os empregados fazem. Tem muita gente ingrata que não sabe nem dar obrigado. Oh, muito obrigado. Ai, que bom que você fez isso. Não sabe agradecer. Gente ingrata. Se é ingrata com os outros, também é ingrato com Deus. A gente precisa ser grato. Sempre reconhecer o que as pessoas fazem de bom para a gente, de bem. E Deus, sobretudo, Deus se agrada muito de espírito de louvor, de gratidão. Deus gostava muito de Davi. Davi era muito amigo de Deus. Eu acho que também porque Davi, ele em tudo estava dando graças ao Senhor. Os salmos que Davi escreveu, quantos salmos de louvor. Já viu quantos salmos somente louvando ao Senhor, engrandecendo o nome de Deus, reconhecendo as bênçãos de Deus? Davi, ele era muito grato a Deus. Vamos ser assim, pessoas gratas. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado. Tem gente que quando recebe uma bênção, foi fulano que me ajudou, foi o remédio que me curou, foi não sei o quê, mas não se lembra que foi Deus que lhe abençoou. Agradece a Deus, irmão. Amém, irmãos? Se você tomou o remédio e ficou bom, agradeça a Deus, porque Deus abençoou o remédio e você ficou bom. Agradeça. Tem gente que ora, Jesus me cura, aí depois toma um remédio. Ixi, esse remédio foi bom demais. Quem foi bom foi Jesus, que te abençoou. Porque se Jesus não te abençoou, você toma um remédio do mundo todo e morre, assim mesmo. Não é, irmãos? Dá graças a Deus. Aí outro segredo que Paulo nos ensina. Paulo nos ensina. Sabe qual é? Ele era extremamente otimista, como eu falei no princípio. Veja Filipenses 4:13, que a gente repetiu e vai repetir de novo. Diga aí, de novo.
Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era uma pessoa otimista. A gente tem que ser assim, otimista. Tem gente que é pessimista, negativo. Gente que, para ele, nada vai dar certo. É tudo muito difícil. Não está vendo que não vai dar certo para mim? Não adianta não. Ninguém me ajuda. Isso é muito difícil. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Se eu tivesse isso, ia dar certo. Tem que ser otimista. Você tem que ser muito otimista. Acreditar. Não é um otimismo sem fundamento, não. Um otimismo barato, não. É um otimismo porque você tem confiança na palavra de Deus. É um otimismo espiritual vindo de Deus. É algo vindo de Deus. É um otimismo que a gente pode chamar fé. Fé, esperança. Diga, fé, esperança. O crente otimista é um crente cheio de fé e de esperança. Eu creio. Vai dar certo. Deus está comigo. Eu não tenho, mas Ele vai abrir as portas. Eu não tenho agora, mas Ele vai canalizar os meios. Eu não sei, mas eu vou aprender. Deus vai me abençoar e eu vou aprender. Amém, irmãos? Eu não consegui. Não consegui. Mas eu vou de novo. Não vou desistir. E Deus vai me abençoar e eu vou conseguir. Gente otimista é assim. Não desiste fácil das coisas. Sabe? Não para pelo caminho. Não aumenta o problema na sua frente. Gente otimista, ele aproveita, ele vê, melhor, nas adversidades, uma oportunidade para ele vencer. Ele vê nos obstáculos uma oportunidade para ele superar. Não é, irmãos? Amém? Mas tem gente que vê na bênção um problema. A bênção está aqui e ele ainda encontra um problema. A porta está aberta e ele ainda enxerga dificuldade. Gente otimista, mesmo com a porta fechada, ele pela fé enxerga ela aberta. E ele vai bater. E ele vai insistir. Tem que ser otimista. Amém, queridos? A Bíblia ensina a gente a ser assim. Só os otimistas, alguém disse, é interessante, só os otimistas conseguem transformar desvantagens em 10 vantagens. Interessante, né? Romanos 5, 3 e 5, abra aí, Romanos 5. Romanos 5. Três e 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha o que ele diz. A tribulação, ela produz perseverança. Tribulação produz perseverança. Isso é uma pessoa otimista. Tirar da tribulação, perseverança. Da perseverança, experiência. E da experiência, esperança. Amém, amados? Olha só, isso é muito importante.
A tribulação, ela não vem só para me destruir. Não. Essa tribulação, ela vai produzir em mim perseverança. Algo positivo. Eu tiro de um negativo algo positivo. O otimista é assim. Tira de uma coisa negativa algo positivo. Esse é que é o otimista. Não é? Consegue tirar de uma coisa ruim uma coisa boa. Tribulação é ruim. Perseverança é uma coisa boa. Não é? Tribulação é ruim, mas experiência é uma coisa boa. Tribulação é ruim, mas esperança é uma coisa boa. Tudo ele diz que tira da tribulação. É otimista, gente, otimista é assim. Enxerga possibilidades onde os pessimistas só enxergam dificuldades. Ele enxerga possibilidades. Para isso é preciso também manter a mente cheia de pensamentos santos e positivos. Filipenses 4:8. Abra aí. Filipenses 4:8. Porque uma pessoa, para ser otimista, ela tem que pensar coisas boas. Pensar coisas boas. A gente só é pessimista porque a gente pensa negativo. A gente faz logo uma imaginação, uma imagem negativa. Mas a gente tem que ter pensamentos positivos também. Filipenses 4:8. Todo mundo lendo. Bem bonito. Vamos lá. Vou ler de novo, porque a gente transmite o culto para as pessoas escutarem na internet. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, então seja isso que ocupe o vosso pensamento. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, irmãos. Se tem uma coisa que exerce muito poder na nossa vida, é a nossa mente. É a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, o nosso pensamento. No pensamento, a gente imagina coisas tremendas. Pensamento pode elevar a sua autoestima ou pode lhe derrubar. Pensamento pode alegrar você e pode entristecer. Pensamento pode animar você e pode desanimar você. Se você ficar pensando só em coisa ruim, coisa desagradável, no que não vai dar certo, no que falar de você, você daqui a pouco está chorando, está em depressão, está triste, está arrasado, desanimado. Mas se você ficar pensando em coisas boas, interessantes, a palavra de Deus, coisas positivas, coisas que tragam virtude, ele disse, coisas, olha como ele fala, pense em coisas, tudo que é de boa fama, tudo que tem uma fama boa, tudo que traz bons sentimentos. Se alguma virtude há, se tem virtude, se tem coisa interessante, se algum louvor existe, se alguma coisa digna de você se alegrar, pense. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Isso é uma coisa que só a gente tem esse poder de fazer. Controlar nossa mente. Controlar nossa mente, ter domínio na nossa mente. Gente que vive o tempo todo só pensando negativo é aquela pessoa, por vida, tristonha. Você já olha para a cara dela e já vê ela assim. Sabe? Com um semblante caído. Sabe o que é isso? A gente só vive pensando negativo. Aquela cara de gente desanimada, doente, entristecida. Isso é a mente dessa pessoa que só é cheia por vida de pensamentos ruins, pensamento negativo, de complexo. Ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, ninguém me ama, ninguém me percebe, ninguém me enxerga, ninguém me dá bondade. Aí vive aquela pessoa caída, envelhecida, envelhece mais rápido, envelhece.
cria rugas mais rápido, cabelo fica branco mais rápido. Irmãos, fica troncho mais rápido. Tudo a desgraça pode acontecer. A gente que pensa negativo. Gente que tem uma mente otimista. Você conhece pela fisionomia. Gente que está sempre sorridente, sempre alegre, sempre para cima, sempre na bênção. Glória a Deus, irmã. Paz do Senhor, irmã. Está tudo bem, irmã. Tudo em paz. Duvido uma pessoa dessa estar pensando coisa ruim. Tá não. Só pensa coisa boa. Amém, irmãos? Então, ela é jovem, fica mais jovem, mais bonito. Pode até ser feio, mas é tão simpático que é bonito. Sabe aquela pessoa que a gente diz assim, é tão feio que é bonito? É tão feinho que é bonitinho. Mas é porque é uma pessoa alegre, simpática. Tem gente bonita, antipática, aí é feia. É ou não é? Tem gente que tem uma fisionomia bonita, mas é tão antipática, tão mal-humorada, que se torna feia. E tem gente que não é esses bonitos, mas é gente simpática. Gente, sabe, com autoestima elevada, feliz, agradável. Gente agradável, educada, gentil, se torna bonita. Bonito. É ou não é? Tudo isso por causa da mente. Pensamentos. Vamos pensar em coisas boas. Quando você for dormir, que é a hora que mais a gente começa a pensar. É ou não é? A gente deita, bota a cabeça no travesseiro. Quem não dorme logo, como eu, porque para agarrar no sono, eu passo mais de 1 hora. Não tenho facilidade de dormir rápido, de jeito nenhum. Demoro muito, mesmo com sono. Mesmo cansada, eu não durmo rápido. Tem gente que deitou, meu marido, por exemplo. Meu marido deita, eu estou conversando com ele, daqui a pouco ele... Eu olho assim, eu digo, meu Jesus, eu digo, meu Jesus. Eu até chamo as meninas, eu digo, não tem 2 minutos que o moço deitou, já está roncando. Sério. Ele deitou, ele ronca. Não para 1 minuto, não. Sério. Aí eu digo, graças a Deus, Deus te abençoe, durma em paz, né? Mas eu não, eu demoro muito a dormir, muito, muito, muito. Acho que eu habituei muito a ficar acordada a noite inteira, aí demoro. Então é a hora que, mesmo depois de orar, mesmo depois de ler, deitou, tem que ficar pensando. É nessa hora que, se você não vigiar, você começa a pensar coisa ruim. Tem um filho longe de você. Meu Deus do céu, onde é que anda? O que é que está acontecendo? E agora? E se o ladrão pegou? E se o assaltante? E se não sei o quê? Fica pensando, não, irmão, não pensa coisa ruim. Não permita isso na sua mente. E se não der certo, eu vou fazer isso, e vou perder dinheiro, e vou ter prejuízo, e não sei. Não pensa essas besteiras. Não fica pensando isso para você ir dormir e aí ter um sonho pavoroso. Porque dos muitos pensamentos também vem os sonhos. Aí vai dormir pensando ruim, aí tem um sonho horrível. E ainda depois diz que foi Deus que falou. Foi não. Foi porque você pensou muita coisa boba. Né? Aí sonhou assim. Pense em coisas boas. Amém, amados? Ninguém pode fazer isso com ninguém, só você mesmo. Vigiar, policiar, filtrar os pensamentos, não permitir pensamentos ruins. Isso vai lhe fazer muito bem. Isso é um segredo também para viver bem. É pensar coisas boas. O Paulo diz, só permita entrar no teu pensamento coisa boa. Tudo que é boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Olha o que é respeitável, porque tem gente que pensa em imundícias, em pornografias. Pensa em coisas respeitáveis. Coisas respeitáveis. Coisas dignas de se pensar, de se deleitar nelas, que não faz vergonha a ninguém saber o que você está pensando. Respeitáveis. Tudo que é justo. Não fique pensando em fazer injustiça com ninguém, não. Pense no que é justo, no que é certo, no que é verdadeiro. Não pense em mentira, pense em verdadeiro. Tudo que é puro, olha aí, tudo que é puro, tudo que é santo. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Amém, amados?
Então, Paulo, ele sabia que tudo em nossa vida é decidido a partir da mente. Por isso ele falou isso. Então, se a gente quiser ser cristãos fortes, saudáveis, então tem que ter uma mente, né? Pensar de forma otimista, santa e otimista. Nunca deixar de crer, de ter esperança, de acreditar que você vai conseguir ser uma pessoa otimista. Então, Paulo não deixava de influenciar pelo espírito, né? Ele não se deixava influenciar pelo espírito de pessimismo e derrota. Nunca se deixou. Então, a linguagem dele era sempre essa: sou mais do que vencedor. As expressões que a gente tem de vitória, quem mais falou foi Paulo. É mais do apóstolo Paulo. Sou mais que vencedor, né? Eles, mesmo com tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, em todas essas coisas, porém, sou mais do que vencedor. Ele diz: o Deus que está em mim, ele diz, é maior do que aquele que está lá fora. Posso todas as coisas. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Palavras que ele falou, né? Essa que nós lemos no início. Por isso não desanimamos, né? Posso estar atribulado, porém não angustiados. Perplexo, porém não desanimados. Eu posso estar sendo perseguido, mas não desamparado. Posso até estar abatido, mas não destruído. Olha, eu acho lindo esse texto que ele fala, né? Nada de desanimado, nada de angustiado, nada de desamparado, de destruído, nada disso. São as expressões do apóstolo Paulo mostrando que ele era um homem muito otimista. Por isso que eu disse que, para mim, um dos personagens mais otimistas que eu vejo na Bíblia é o apóstolo Paulo. Talvez o mais otimista que eu vejo é ele. Então, para se ter saúde, né, interior, então a gente não pode basear a nossa vida nas notícias do dia a dia, porque o que a gente escuta todo dia é só desgraça, é só miséria. Se a gente ficar impressionado com o telejornal, com as notícias do dia a dia, se a gente ficar focado nessas coisas, a gente cai. A gente tem que basear a nossa vida na palavra de Deus, na Bíblia, amém, irmãos? Por isso que ele também diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas coisas da terra, e não nas coisas que têm acontecido aí no mundo, de miséria, de desgraça, de violência. Pense nas coisas do céu. Amém? Então vamos ficar com essa lição hoje, muito importante, com esses segredos do apóstolo Paulo para vivermos bem interiormente, para termos saúde na alma, que foram, o primeiro segredo, ter uma visão positiva da adversidade. Repitam. Da adversidade. Segundo, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Vencer o mal com o bem. Ter espírito de gratidão. E ser otimista. Ser uma pessoa otimista. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Aprendeu alguma coisa? Possamos botar em prática essa palavra do Senhor. Vamos botar em prática. Ei, estamos tão separados uns dos outros. Vamos nos unir aqui para orarmos. Vem para aqui e ora, pegado na mão dele, na mãozinha. Pegue na mão do irmão e vamos encerrar nessa oração. Fazemos essa oração para a gente encerrar. Junta todo mundinho aqui, vem para cá, todo mundo aqui. Para não ficar muito separado. Muito bem, vem para frente, muito bem. Vem para cá, chega. A gente encerra aqui, todo mundo junto. Estamos falando, eu gosto muito de estar falando sobre esse assunto de saúde da alma. Sempre quando eu estou falando desse assunto de saúde da alma, eu me sinto tão bem por dentro. Eu me sinto renovada, muito livre, muito solta, muito feliz. Porque eu ministro
primeiro para o meu coração, tomo posse da palavra para ministrar para os irmãos. É muito importante. Amém, irmãos? Falando sobre pagar o mal com o bem, isso é muito bom, a gente renova isso, e de repente tem uma situação que agora, né, a gente está vivendo, aí a gente se lembra dessa palavra, põe em prática, isso é muito bom. Ser uma pessoa otimista, né, ser uma pessoa, acreditar, ver a adversidade, ver na adversidade um propósito de Deus ali, por trás tem um propósito. Então você de repente está passando alguma coisa aqui agora, está triste, ficou frustrado, desanimado porque não deu certo uma coisa. Não, irmão, não fique não. Fique não. Se não deu certo, você que é servo de Deus, pode ser que outro não, mas você que é servo de Deus, pode ter certeza, não deu certo porque Deus viu que não era bom para você.